Evangelho de João, capítulo 2, 13 ao 22. O texto diz assim, João 2, 13 a 22. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus, vamos ler do 12, né? Tem que ler o 12, o 12 não foi lido semana passada. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este templo, esse santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Vamos orar. Muito obrigado mais uma vez, Senhor, pela oportunidade de lermos e de termos esse tempo de pregação. Eu rogo que não seja um tempo desperdiçado, mas seja um tempo de investimento, onde o Senhor fala conosco, onde o Senhor comunica a sua vontade a nós, onde o Senhor vivifica os mortos. Cremos no poder da Tua palavra, cremos, Deus, que este texto pode vivificar os mortos, como também confirmar os que são Teus. Rogo, como mensageiro, a Tua graça, o Teu favor, a fim de que eu não seja tropeço para a verdade do texto e para o coração e o ouvido dos que aqui estão, que nessa noite vieram ouvir o Senhor. Ajuda-nos, ajuda-me, em nome de Jesus. Amém. Não é difícil notar que os nossos dias não está ou não é muito diferente do dia ou desse dia que Jesus entrou no templo e viu toda aquela bagunça e toda aquela parafernália a título de adoração, quando no final não era adoração que eles estavam prestando. Não é difícil nós notarmos que hoje, se Jesus entrasse em certos locais onde é chamado casa de Deus, casa de adoração, ou conforme nos outros evangelhos é dito, casa de oração, talvez não seria suficiente um azorrague, talvez 2. Infelizmente nós vivemos dias onde a adoração é banalizada, onde a ritualidade ou a religiosidade é muito mais enfatizada do que o sentido para o qual as coisas apontam: Jesus. Na nossa narrativa, ou no Evangelho, melhor dizendo, o evangelista João, ele tem um propósito com este Evangelho: mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o Messias prometido. E quando as pessoas perceberem isso, elas crerem e terem vida eterna. E não é diferente com o relato do templo. A grande ideia dessa passagem, especialmente do verso 13 ao verso 22, né, eu não li até o verso 25,
porque o 23 ao 25 é a base para nós entendermos a conversa que Jesus vai ter com Nicodemos. Ele vai dar um exemplo de por que ele não confiava na natureza humana, e logo vem o mestre da lei, Nicodemos. E aí é um exemplo do que o evangelista estava explicando a respeito do sentimento de Jesus. Mas isso é para uma outra ocasião. A ideia desse texto é a seguinte: a presença de Jesus é imprescindível para a essência da verdadeira adoração. A presença de Jesus é imprescindível para a essência da verdadeira adoração. Através do seu santuário, podemos adorar a Deus e compreender o foco da Escritura. E quando eu digo santuário, eu digo no mesmo sentido que Jesus usou aqui, o seu corpo. Através do sacrifício dele, através da obra que ele efetuou em seu corpo, nós podemos verdadeiramente adorar a Deus e entender qual é o foco do que nós lemos, especialmente no Velho Testamento. Sem isso, é impossível alguém hoje adorar a Deus. Talvez possa adorar um Deus, mas não o Deus. É impossível, sem Jesus Cristo, realizarmos verdadeira adoração. Temos muita coisa que cobrir nesses poucos versos. Há muita história, há muito contexto cultural que é necessário trazer para que você entenda a ação de Jesus aqui. O verso 12 que foi lido no início, nós temos uma passagem de transição. João está dizendo que logo após o casamento, e Jesus iniciar os seus sinais, ele desce para Cafarnaum com a sua família. Tá? E aí nós entramos com um problema já de início. A menção de Jesus purificando o templo. Se você é uma pessoa que gosta dos detalhes ou de minuciosidade, você vai perceber que nos demais evangelhos, ou nos evangelhos sinópticos, com uma ótica, este evento aparece bem no final do ministério de Jesus, e não no início, como João está retratando aqui. Jesus, ele entra no templo e ele faz essa purificação. Depois que ele entra em Jerusalém, as pessoas gritam: Hosana, Hosana que vem em nome do Senhor. Mas João coloca isso bem aqui no início. Então não há, uma das coisas que nós trabalhamos com respeito aos relatos é o propósito do evangelista. Por isso que eu enfatizei antes e falei antes, qual é o propósito de João aqui? João não está interessado, como os demais evangelistas, em produzir um evento concatenado das ações de Jesus. Ele não está preocupado em trazer para nós o passo a passo, mas ele está preocupado em trazer relatos, em mostrar registros que contribuam para a sua tese do Evangelho. Lendo isso, você vai perceber que Jesus é o Filho de Deus. Então não fique preocupado com essa questão de, olha, alguma coisa está errada entre os evangelistas. Não. João tem um foco diferente dos demais evangelistas na redação do seu evangelho, dessa literatura. Uma das coisas que nós vamos ver aqui é o que João quer que nós vejamos. Como que nós podemos ver que este homem é o Filho de Deus? É o Messias. E como que isso contribui para que creiamos nele? João, o evangelista, no verso 13, fornece um detalhe de que a Páscoa dos judeus estava se aproximando e Jesus sobe de Cafarnaum, ou melhor dizendo, Jesus sobe para Jerusalém. E lembra que foi falado que João ele está escrevendo para uma audiência de não-judeus. Por isso ele se presta a explicar várias coisas do mundo judaico. Ele explica nomes, ele explica costumes, e aqui ele está dando um ponto, uma dica. Olha, a festa dos judeus estava se aproximando, por isso que Jesus vai a Jerusalém, que era a festa da Páscoa. Esta festa é uma das 7 festas anuais que os judeus observam. Trata-se de um memorial da libertação da escravidão do povo quando estavam no Egito. Se você já leu o livro do Êxodo, você sabe que lá em Êxodo 12, Deus estabelece a Páscoa. Ele fala: pega um carneiro, um cordeiro, chame os vizinhos, prepare ervas amargas, tenham as suas roupas já prontas, cinjam-se porque vocês vão comer e vão partir. E depois, isso lá em Levítico 23, vamos até ler Levítico 23 agora,
é estabelecido, é ratificado como uma das celebrações anuais. Livro de Levítico, capítulo 23, verso 4 e 5. É bem rápida a leitura, para nós voltarmos para João. Só para a gente contextualizar o pano de fundo histórico-cultural. Versículo 4 e 5, Moisés, ou o Senhor através de Moisés diz assim: são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no tempo ou no seu tempo determinado, no mês 1º ao 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês, ou seja, um sábado e outro domingo, aos 15 dias desse mês é a festa dos pães asmos do Senhor, 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Guarde isso, oferta queimada ao Senhor. Tá? Então, Jesus ele vai em obediência à lei. Como judeu, e de maneira nenhuma ele iria contra aquilo que foi estabelecido dentro da aliança na qual ele nasceu. Ele nasceu debaixo da velha aliança. Ele veio para cumprir a lei. E como um judeu, ele participava de todas as festas. Então, o que provavelmente Jesus fez a caminho de Jerusalém? Provavelmente ele cantou um dos salmos de romagem, como todo judeu, do 121, se não me engano, até do 114 ao 113, até o 127, 128. Não estou lembrando agora muito bem a ordem. Mas os salmos de romagem, ele cantou um destes a caminho de Jerusalém, desde que ele se entendia por gente, até o final do seu ministério. Ele não deixou de cumprir tudo aquilo que era comum debaixo da lei de Moisés. Voltando para João 2, versos 14, Jesus chega em Jerusalém, ele entra no templo, e ele chega na parte que é chamada de Pátio dos Gentios, a parte externa do templo. E ali naquele local havia uma feira de animais, e haviam cambistas ali. Aí você vai perguntar, mas por que tudo isso? Qual era o significado disso tudo? Quando Jesus chega no templo, na parte externa, mais precisamente no Pátio dos Gentios, ele se depara com um grande comércio local. O texto diz, por exemplo, no verso 14, encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas aceitaram. Os pombos era o recurso que os pobres tinham para ofertar a Deus. Quando a pessoa não podia oferecer um boi ou uma ovelha, ele poderia oferecer um casal de pombinhos, ou se ele fosse muito pobre, um pouco de farinha. A ideia da adoração, pegando um gancho de Levítico, é que nenhuma classe, ninguém em Israel teria desculpa de não adorar a Deus. A adoração não era somente para os mais ricos e também não era um cuidado somente para os mais pobres. Deus providenciou para que todos pudessem adorar. Ali também é dito que há bois e ovelhas. Lembra que lá em Levítico, eu falei para vocês marcar oferta queimada, oferta de holocausto. A oferta de holocausto era realmente a entrega de um boi, de uma ovelha ou de um pombo. E que quando eles viessem participar da festa de Páscoa, da festa dos pães asmos, além deles prepararem um jantar para a festa de Páscoa, eles tinham que oferecer uma oferta queimada, uma oferta tipificando dedicação, consagração. Isso é Levítico capítulo 1. Então as pessoas que chegavam para adorar, eles tinham isso diante deles. Eles podiam comprar um pombinho, ou um boi, ou uma ovelha, e ali prestar uma adoração a Deus. Aí você vai dizer, então eles não estavam de todo errado. De certa forma não. De certa forma não. Mas nós vamos saber na onde eles estavam errados. Na onde eles estavam errados. Uma outra questão é, por que os cambistas estavam lá? Por que os cambistas estavam lá?
O dinheiro do templo era o shekel, ou o siclo, que equivaleria a uma moeda de prata. Era esse o dinheiro que corria no templo. Os judeus, eles não podiam cunhar uma moeda própria debaixo do Império Romano. E também para o serviço de adoração no templo, não era aceito moeda romana. Então, se um judeu chegasse para comprar uma pomba, ele não poderia usar o dinheiro romano. Por quê? Porque ali tinha a imagem do imperador e a ideia de que o imperador queria transmitir que ele era Deus. Para o judeu isso é o quê? Blasfêmia. Então era necessário que aquele dinheiro fosse trocado pelo dinheiro do templo, e daí então a pessoa pudesse adquirir o que é santo com as coisas santas. Uma outra questão que acontecia também era, para quem isso era vendido? Certamente não para as pessoas de Jerusalém. Em Levítico capítulo 14, ali tem uma forma de pessoas que moravam muito distantes do local de adoração, quando eles tinham necessidade de trazer a sua oferta ou o seu dízimo, e se no caminho isso que eles estavam trazendo, que, lembra, no início não era dinheiro, nunca foi prioridade o dinheiro. O dízimo era ou parte da agricultura ou parte dos animais. E se no caminho isso fosse se perder, para não chegar lá com uma coisa podre para Deus, eles podiam vender no local onde eles estavam, viajar e no local da adoração comprar ali o que eles iriam ofertar a Deus. Então, essa é uma das razões daquelas coisas existirem ali. Vamos ler Deuteronômio 14, versos 22 a 27. Deuteronômio 14, versos 22 a 27. Diz assim: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Até os que são favoráveis ao dízimo, como às vezes eu tenho falado, só entregar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, né? Você vai estar sendo mais fiel do que você trazer dinheiro, se você entende que o dízimo é para a igreja. Como nós entendemos que não é o nosso caso, mas muitos que advogam a continuidade do dízimo devem fazer isso. Se o dízimo é válido, então faça da forma como está prescrito na lei. Não dê um dízimo, dê dízimo de tudo que a lei prescreve, especificamente da forma como a lei pede, no caso aqui das sementes. Então, se você tem uma hortinha na sua casa, se você planta lá, né, você tem uma salsinha, uma cebolinha e tal, traz um décimo daquilo e põe ali no gasofilaço. Mas eu não digo isso com deboche, só digo que não tem como nós aplicarmos isso hoje. Nós não temos um templo, nós não temos um sacerdócio levítico e mudou-se a lei, mudou-se o testamento, mudou-se a aliança. Nós não temos isso repetido pelos apóstolos e nós não temos isso especificado pelos apóstolos. O pessoal pega o texto de Jesus confrontando os judeus em Mateus 23, dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, que deis o dízimo do coentro, da hortelã e do cominho, fazei estas coisas sem negligenciar aquelas, né? Misericórdia, tá vendo? Jesus está validando o dízimo, é lógico, Jesus está debaixo da lei, a nova aliança não havia iniciado, o seu sangue não foi derramado, naturalmente ele iria endossar o dízimo estando debaixo da lei. Tendo feito esse comentário, voltemos ao texto aqui, Deuteronômio 14, verso 22. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher no campo. E perante o Senhor teu Deus, o lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, lembra, nesse período era o tabernáculo, movemos. Fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal,
do teu vinho e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Então é uma questão de temor à contribuição. Quando o caminho te for comprido demais, que não possas levar por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolheu para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que desejas a tua alma, por vacas, ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa. Era uma oferta em que muitas pessoas participavam. Porém, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim, até aqui o verso 27. Volte para João 2. Então deu para ter um cenário do que Jesus está vendo ali. Ele chega e, de certa forma, ele vê que aquelas pessoas estão tentando cumprir a lei, mas Jesus consegue perceber que aquilo era meramente um rito ou um ato religioso, desprovido do real significado que aquelas coisas representavam. E por último, por que haviam cambistas lá? Primeiro, porque o dinheiro romano não era aceito. Segundo, porque pessoas vinham de longe, precisavam trocar o dinheiro e comprar animais. E terceiro, havia um tipo de imposto no templo para pessoas, os homens que atingissem 20 anos dentro do povo de Israel. E por fim, todo judeu que atingisse a idade de 20 anos era arrolado para o pagamento de meio ciclo, 11 gramas de prata, para o tesouro do templo. Isso está em Êxodo capítulo 30, verso 11 e 16. Então esse era o cenário, tá? Não vou ler Êxodo até para a gente poder ganhar tempo. Só que quando Jesus chega lá, ele fica indignado. O verso 16 diz assim: e disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócios. Por mais que nós possamos traçar na lei justificativas para tudo aquilo que estava acontecendo, Jesus consegue perceber que aquilo virou um grande negócio. Não se tratava de adoração, não se tratava de verdadeiramente servir a Deus, mas se tratava de usar Deus com fins escusos, especialmente aquilo que Paulo diz em 1 Timóteo 6, cante fonte de piedade, lucro com contentamento, ou piedade com contentamento. E ali ele fala daquelas pessoas que querem ficarem ricos e caem em grandes ciladas e perniciosas concupiscências e naufragam, afastam-se da fé. Nesse contexto, o que Jesus vê são mercadores se valendo da religiosidade, ou melhor dizendo, da sinceridade das pessoas que vão lá adorar a Deus, a fim de quererem explorar essas pessoas. O foco são como os vendedores. Lembre-se, o foco são aqueles que vendem, são aqueles que se usufruem da fé alheia no contexto. O texto diz que Jesus faz um chicote, né? Eu estou mais parafraseando aqui. Ele faz um chicote e dá em todo mundo. Ninguém escapa, nem os animais. De tal forma que todos se espalhassem dali. Ele bate nas pessoas, ele dá nos animais, ele chega nas mesas e vira, o dinheiro cai e diz: sumam daqui. Essa casa é casa de oração, pegando o que os outros evangelhos dizem, mas Jesus aqui no 2 João diz: não transformais a casa de meu pai em casa de negócios. O interessante é que Jesus nos outros evangelhos, os evangelistas dizem: a minha casa será chamada casa de adoração. Jesus se identifica com Deus.
Mas aqui, o que João quer mostrar que Jesus Cristo é? O Filho de Deus. E aqui é dito, a casa de meu Pai. Diferente, a minha casa será chamada casa de adoração. Jesus chega como o dono do lugar, como o verdadeiro herdeiro e digno de todas aquelas coisas que ali estavam acontecendo, e diz, a casa de meu Pai, não transforme a casa de meu Pai em covis de salteadores. Verso 16, tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu Pai casa de negócio. Qual é o resultado dessa ação? Nós temos dois resultados, porque são dois grupos aqui. O primeiro grupo são os discípulos. Os discípulos ouvem e veem Jesus fazendo estas coisas, e algo acontece com eles. O primeiro é no verso 17. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Eles têm lembrança, Salmo 69. Salmo 69 é bem citado nos evangelhos, nós temos outras partes que serão citadas mais para frente, mas aqui, o que é extraído do Velho Testamento é isso. Alguém, conforme o salmista, desprezado, mal visto, sofrendo porque as coisas do Senhor não são tratadas com o devido cuidado, com o devido zelo. Os discípulos veem aquilo e identificam que Jesus é o cumprimento daquilo. E no verso 22, quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, ou seja, que o seu templo seria destruído e seria reerguido, o santuário, referindo-se ao seu corpo. E creram na Escritura. E agora, uma das coisas que nós temos dificuldade aqui é saber qual parte da Escritura que eles creram. A sugestão que há é Salmo 16:10. Não permitirá que o teu santo veja corrupção, falando da ressurreição. E também diz que eles creram na palavra de Jesus, eles creram na mensagem de Jesus. Ou seja, eles acreditaram naquilo que Jesus tinha dito, de que o seu corpo seria reerguido. Ele era de fato o que ele estava dizendo. O cuidado que nós temos aqui não é naquele momento que eles começam a crer em Jesus. Eles já criam em Jesus. É uma ênfase de João a respeito da confiança que esses discípulos manifestaram em Jesus. Para os discípulos, é que eles puderam perceber o cumprimento da Escritura nas ações de Jesus, tanto pelo zelo, como a certeza da sua mensagem quando ressurgiu, ao aludir que o seu corpo é o santuário destruído e depois reerguido. Para os discípulos, tudo o que Jesus faz aumenta a confiança deles no seu Mestre. Eles conseguem enxergar o propósito das Escrituras somente através da pessoa de Jesus. E qual é o outro grupo aqui? Qual é o outro resultado? Os não discípulos, os judeus. Do verso 18 ao verso 21, depois que Jesus faz tudo isso e acaba com aquela bagunça, eles querem saber o seguinte: quem é você? Com que autoridade você faz? Lembra? Essa vai ser sempre uma das perguntas confrontadoras para Jesus nos evangelhos. Os judeus não vão cansar de dizer isso para ele. Cadê? Quem te autorizou a fazer isso? Com que autoridade você faz isso? O verso 18, perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazer estas coisas? Os discípulos viram a sua glória, viram o sinal e creram, no início de Caná da Galileia. Aqui, ele faz estas coisas, e eles querem saber, para você vir fazer isso, alguma autoridade você tem que ter. E note que ele fala o seguinte: a casa de meu pai, eu sou o filho, mas isso não é suficiente. O que eles querem? Você tem que realizar alguma coisa sobrenatural para que nós possamos crer em ti. Aí nós vamos nos sujeitar. E Jesus fala de um sinal. Tanto que isso é repetido mais para frente no Evangelho, quando ele diz: uma geração má e perversa, má e adúltera pede um sinal. Nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. E aqui ele diz o seguinte:
destruir esse templo, ou destruir esse santuário, ele será reerguido em 3 dias. O que eles entendem? Como? Demorou 46 anos para isso ser construído, ou seja, antes mesmo de Jesus nascer, o templo já estava sendo reconstruído após a destruição do período de Antíoco ali, dos Macabeus e tudo aquilo, né, de Salomão e daquela reconstrução. O templo é reconstruído e vale lembrar que para os judeus ali era o mundo deles. O mundo deles girava em torno daquele local. Tanto que se você for em Jerusalém hoje, ainda que é só um pedaço do templo de Salomão, aquilo vive lotado, o Muro das Lamentações. Aquilo é a maior representação da herança ou da presença de Deus para o povo judeu. E eles estavam, de certa forma, alegres por poderem ter isso. E os historiadores dizem que, mesmo no período de Jesus, a reconstrução não estava completa. Que ela foi realmente finalizada no ano 63 depois de Cristo. Jesus já havia morrido. E 7 anos depois, o templo é destruído. Não fica pedra sobre pedra. Os judeus olham para aquela declaração de Jesus e falam: você é louco. Demorou 46 anos e você vai reerguer em 3 dias? E Jesus, os discípulos entenderam o que Jesus estava dizendo. Há uma explicação aqui, João explica. Ele se referia ao seu corpo, o verdadeiro lugar de adoração, o verdadeiro meio de adoração. Não é interessante que na festa de Páscoa o cordeiro estava ali? Lembra o que João falava de Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O verdadeiro sentido de tudo aquilo que estava acontecendo estava ali. Não somente o verdadeiro sentido, mas a razão definitiva. E para finalizar aquele tipo de sistema estava ali: Jesus. Ok, isso é o que o texto diz. Agora vamos contextualizar tudo isso. Um tópico que salta desse texto é a adoração a Deus. Como que as pessoas vão adorar a Deus? Como que você vai adorar a Deus? E antes do como, você precisa entender o seguinte: você deve adorar a Deus. Não é facultativo e não é opcional. Não é algo que você pode deixar de lado na sua agenda ou colocar em algum dia do seu calendário. Deus é digno de adoração, mas Ele tem uma forma de receber adoração. Não é segundo o que você sente, não é segundo o que você pensa, mas é segundo aquilo que Ele estabelece. Quando eu disse no início do sermão que infelizmente nós vivemos dias onde pessoas desprezam a ideia do culto a Deus com coisas estranhas, até com a vendilhança que não mudou, até com a presença dos falsos mestres, mas nós estamos, infelizmente, cheios de exemplos bizarros de coisas que se chamam por adoração a Deus, quando na verdade não são. É algo muito simples a adoração a Deus. E é algo que só tem um caminho a ser percorrido para a adoração a Deus, e é através de Jesus Cristo. Este povo, no texto, eles estavam buscando cumprir, eles estavam na procura, no desejo de cumprir a lei. Eles estavam fazendo conforme Deus havia prescrito. O sangue de animais, os animais adequados, ou melhor dizendo, os animais estipulados, nem sempre os adequados. Em Malaquias, Deus fala o seguinte: vocês me oferecem o cego, o manco. Vocês não estão oferecendo o que eu requero, o animal perfeito. Essas pessoas chegavam lá, compravam o que tinha que comprar e iam oferecer adoração a Deus. Na antiga aliança, sob a forma deixada por Deus, com o derramamento de sangue de animais, o povo poderia se aproximar de Deus. Era a única forma que eles tinham de que o pecado deles não prejudicasse a aproximação deles diante de Deus. O texto mostra que mesmo fazendo externamente da maneira de Deus, internamente a motivação era errada. Podemos notar isso pelo zelo no Senhor e pelo descaso dos adoradores com o local de adoração. E isso deve nos chamar a atenção.
O santuário foi destruído e reerguido, não mais precisamos do sangue de animais, nem da constante repetição de rituais, mas da confiança em Jesus e em sua obra consumada de uma vez por todas. Com isso, nós podemos também pautar o seguinte: é errado qualquer tipo de elemento judaico no culto cristão. Qualquer sombra de judaização do culto. A verdadeira libertação, lembra? A Páscoa é uma mensagem de libertação. É uma mensagem de libertação. Vocês farão isso como memorial de que Deus vos livrou da mão dos egípcios. Deus os libertou. A verdadeira libertação, tipificada por ocasião da Páscoa, é realizada somente por Jesus. Algo que mais à frente ele trabalha nesse evangelho dizendo o seguinte: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse texto trata especificamente da adoração, do seu significado, seu sentido e de como que estas coisas dependem da visão correta de Jesus. Não da visão que Jesus tem, mas da visão que nós temos sobre quem Jesus é. Se tivermos uma visão distorcida de quem Ele é, nós teremos uma visão distorcida sobre a adoração. Jesus, ele é descrito para os salvos de diversas formas, como um irmão mais velho, por exemplo, em relação ao livro de Hebreus, como um pastor em João 10, como a videira verdadeira em João 15, nós os ramos. Mas uma das coisas que nós não podemos deixar de lembrar, deixar de lado, que vem na frente de tudo isso: Ele é Senhor, e nós somos seus servos. E por ser Senhor, isso demanda um certo respeito, reverência e zelo pelo seu nome. Não somente nesse local, porque aqui não é um local sagrado. Essas paredes, não dependemos dessas paredes para adorar a Deus. O que Jesus diz em João 4 é uma verdade: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não precisarão de um templo, de um monte, conforme a samaritana estava pensando. Nós nos reunimos aqui por questão de comunidade, por ordem e porque podemos fazer. Mas este local não define o que é adoração a Deus. Não define o que é adoração a Deus. Sua adoração a Deus depende de como você vê quem Jesus Cristo é. Se Ele é Senhor, você vai se submeter a Ele. E vai fazer e vai conduzir a sua vida de forma que a adoração a Ele seja dada da forma mais digna possível. Para nós aplicarmos, antes da aplicação, não há ritual, não há valor que possa livrar alguém do seu próprio pecado, senão por meio do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Lembra, esse texto fala de rituais e fala de pessoas comprando. Nós, mais uma vez, não quero entrar em detalhes, mas não é difícil nós vermos isso hoje. Uma ritualização da adoração e até a noção de que, olha, eu estou fazendo a minha parte, contribuindo para que Deus depois me contemple num consórcio de alguma bênção. Não funciona assim. Não funciona assim. Para nós aplicarmos, primeiro, devemos ser zelosos com o nome de Deus. Não só da forma como falamos, mas como representamos a Deus. O texto do Salmo 69 diz: não sejam envergonhados por minha causa os que em ti esperam. Que a minha atitude, o meu comportamento, não sirva para que aqueles que esperam no Senhor sintam-se envergonhados e, consecutivamente, o Senhor seja envergonhado pelo meu procedimento, pelas minhas ações. Se você é um discípulo de Jesus, você vai ter zelo por Ele. Você vai ter zelo por aquilo que representa Ele aqui. Uma outra questão.
Somente através de Jesus Cristo podemos oferecer uma oferta agradável a Deus. Não estou falando da oferta que vai ao gasofilaço, não é isso. Eu estou falando de uma atitude espiritual que demonstre total consagração a Deus. A oferta de holocausto, a oferta queimada, de acordo com Levítico 1, era a única oferta em que ninguém tinha, vamos dizer assim, uma parte, ficava uma parte com o adorador ou com quem intermediava a adoração, a saber, o sacerdote. Tudo era consumido na grelha, no altar. A ideia é que aquele animal consumido tipificava a vida daquele que foi adorar a Deus sendo consumida para Deus. Senhor, que a minha vida seja consumida para Ti, ou em Ti, tal como esse animal está sendo. Em Hebreus capítulo 13, verso 15 e verso 16, abra lá por favor. Hebreus capítulo 13, diz o seguinte, verso 15 e verso 16. Não se aproxime de Deus com as mãos vazias. Por meio de Jesus, pois, Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre. Esse é o primeiro ponto que tem que ser enfatizado. Não é quando der, ou esporadicamente, sempre. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. E aí ele expande essa ideia do sacrifício que Deus se agrada. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Essa é uma forma de dizer que isso é uma oferta de aroma agradável a Deus. Deus tem prazer em receber isso. Sacrifícios de louvor que só podem ser produzidos por pessoas que confessaram a Jesus. Se você nunca confessou Jesus, você ainda não está apto e nem será aceito como um adorador. É necessário se aproximar de Deus com esse cordeiro primeiro. Um sacrifício pelos seus pecados, de uma vez por todas. O perdão dos seus pecados, de uma vez por todas. Para daí então, você poder adorar a Deus verdadeiramente. Uma terceira questão prática. Cuidar com que não desenvolvamos uma vida religiosa baseada na ritualidade. Substituir vida com Deus com ritualismo. Eu venho à igreja, participo dos cultos, abro a Bíblia em casa, como um rito. Eu preciso fazer essas coisas para me sentir bem ou para ter um pensamento positivo, eu saber que Deus de alguma forma vai olhar para mim, porque eu estou fazendo essas coisas. A ritualidade é quando você faz sem o sentido, ou o verdadeiro sentido para o qual as coisas apontam. É quando você vem e canta por cantar, sem ter em ti, dentro de você, o verdadeiro fervor de cantar para Deus. Nós falamos da ceia. É quando se lança a mão dos elementos da ceia, sem entender que aquilo é a mensagem do Evangelho sendo pregada novamente. É a confirmação de que você de fato nasceu de novo porque você aceitou o Evangelho, você recebeu o Evangelho. É para você
fizer isso por meio de Jesus Cristo, você vai ser no final do dia. Eu estou me referindo ao seu último dia. Quando você estiver diante de Deus e Ele virar as mesas de tudo que você achava que era verdadeira adoração a Deus, e no final, o Cordeiro sempre esteve diante de você, e você não o recebeu, e você não o abraçou. Pense nisso. Seus discípulos creram nas Escrituras e creram nas suas palavras. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra e de nos mostrar que adoração sem Jesus não é adoração. De que o Senhor sonda o nosso íntimo profundo e sabe se é com zelo que nós estamos aqui nessa noite. Se foi com zelo que cantamos cada hino, se foi com zelo que lemos a Tua palavra, e se foi com zelo que até eu tenha entregue essa mensagem. Graças te damos pelo Cordeiro, que de uma vez por todas remove a nossa culpa diante de Ti e nos faz aceitáveis diante do Senhor. Graças te damos pelo Cordeiro que nos possibilita oferecer sacrifícios de louvor ao Senhor. Ajuda-nos nessa semana a prestar o culto da maneira que lhe é devida. Sempre, não somente no domingo ou na quarta-feira. A vida seja uma expressão de louvor ao Senhor. Tudo isso em nome do Senhor Jesus.